E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O técnico Renato Gaúcho voltou a protagonizar uma polêmica no futebol brasileiro. Em uma entrevista repleta de declarações ousadas, o treinador do Palmeiras não economizou nas palavras ao se referir ao próximo confronto contra o Fluminense. Com sua característica autoconfiança e um tom que beirou o desdém, Renato afirmou estar certo da vitória do Palmeiras sobre o time carioca, deixando no ar críticas sobre a capacidade do adversário. A declaração, naturalmente, não passou despercebida e acendeu a rivalidade entre as duas torcidas. "Eu tenho certeza que vamos vencer", disparou Renato Gaúcho, sem rodeios, quando questionado sobre a preparação para o duelo contra o Fluminense. "Eles podem até estar em uma fase boa, mas o Palmeiras é muito superior. Vamos entrar para ganhar e mostrar quem realmente é o time grande em campo." A fala foi interpretada por muitos como uma provocação direta ao Fluminense, colocando em dúvida a qualidade e a força do elenco tricolor. A confiança de Renato não é novidade para quem acompanha sua carreira, mas a forma como ele se expressou trouxe uma dose extra de polêmica. Para o treinador, o Palmeiras está em um momento impecável e tem um elenco preparado para vencer qualquer adversário. "A gente trabalha duro e tem um grupo com qualidade, não vamos nos intimidar. Respeito o Fluminense, mas o Palmeiras é superior em todas as áreas do campo. Eles sabem disso", acrescentou, reforçando sua convicção. Nas redes sociais, a resposta da torcida do Fluminense foi imediata e intensa. Inúmeros torcedores consideraram a declaração desrespeitosa e expressaram indignação com a postura do técnico palmeirense. Alguns defenderam que o time de Fernando Diniz, treinador do Fluminense, tem demonstrado um ótimo futebol e que, por isso, Renato subestimou perigosamente a capacidade do adversário. "Deixa ele falar, quem responde ao campo", escreveu um torcedor tricolor nas redes. Fernando Diniz, técnico do Fluminense, ainda não comentou publicamente sobre as declarações de Renato, mas fontes próximas ao clube afirmam que ele e sua equipe enxergaram as palavras como um incentivo para dar ainda mais intensidade aos treinos. Ao que tudo indica, o time carioca pretende usar a fala do adversário como motivação para entrar em campo com sangue nos olhos e mostrar que o Palmeiras pode ter subestimado o Fluminense. Para muitos analistas, as declarações de Renato Gaúcho representam o lado personagem do treinador, que sempre teve uma relação polêmica com o futebol brasileiro. Sua autoconfiança e discurso provocador são parte de sua marca, mas, ao menosprezar o Fluminense, ele pode ter arriscado mais do que o necessário. Esse tipo de provocação é um tiro no pé quando o time adversário tem bons jogadores e um técnico competente, analisou o comentarista esportivo Carlos Nogueira. Essa não é a primeira vez que Renato faz uso de palavras fortes para motivar seu próprio time, ao mesmo tempo, instigar o adversário. Em outros momentos de sua carreira, ele se destacou por usar a imprensa para desafiar rivais, e sua confiança quase teatral rende discussões intensas entre torcedores. Para ele, essa estratégia serve para fortalecer a confiança de seus jogadores, mas também traz a responsabilidade de transformar as palavras em resultados. Torcedores do Palmeiras, por outro lado, abraçaram a provocação e demonstraram apoio ao treinador. Para muitos, Renato apenas verbalizou o que grande parte da torcida já acredita: o favoritismo do Palmeiras. No entanto, a pressão sobre o time agora é ainda maior, e a expectativa é que os jogadores entrem em campo dispostos a honrar as palavras de seu comandante. "Se ele falou, é porque confia. Vamos atropelar", comentou um palmeirense nas redes sociais. A postura de Renato Gaúcho reacendeu o debate sobre a importância do respeito ao adversário no futebol. Alguns ex-jogadores e especialistas ponderaram que, embora a confiança seja essencial, desrespeitar o rival pode ser uma atitude perigosa, já que o futebol é marcado pela imprevisibilidade. Em declarações recentes, o ex-jogador Zico criticou o tom de Renato, dizendo que, no futebol, quem menospreza pode acabar surpreendido. A atitude de Renato foi interpretada por alguns jornalistas como uma tentativa de desviar o foco das críticas que o Palmeiras vinha recebendo recentemente, especialmente em relação a algumas atuações irregulares na temporada. Ao apostar em declarações fortes,
ele consegue centralizar a atenção na sua figura, desviando momentaneamente as cobranças sobre os jogadores. É uma tática que funciona, mas traz um risco enorme se o time não responder em campo, afirmou a colunista esportiva Paula Silveira. O próximo jogo entre Palmeiras e Fluminense ganhou um clima de decisão após a entrevista, com muitos torcedores e analistas vendo o confronto como uma oportunidade para o Fluminense provar seu valor e mostrar que as palavras de Renato Gaúcho foram infundadas. Para o tricolor carioca, vencer essa partida seria mais do que somar 3 pontos, seria uma resposta direta à provocação do treinador palmeirense. Renato Gaúcho sabe que uma derrota colocaria em xeque suas declarações e serviria de combustível para as críticas. Caso o Palmeiras não corresponda em campo, ele terá que lidar com as repercussões e com a possibilidade de ver suas palavras se voltarem contra ele. Por outro lado, uma vitória convincente do Palmeiras consolidaria o discurso confiante do técnico e reforçaria sua imagem de líder seguro e visionário. Para a torcida do Fluminense, o jogo agora tem um significado especial. Além de buscar uma posição de destaque na tabela, a equipe terá a chance de demonstrar sua força e de, quem sabe, calar o técnico adversário. Agora é questão de honra. Ele provocou, e o Fluminense vai dar a resposta, afirmou um torcedor em tom inflamado. A partida entre Palmeiras e Fluminense promete ser eletrizante e cercada de expectativas. De um lado, o Palmeiras entra em campo com a responsabilidade de corresponder às declarações de seu técnico. Do outro, o Fluminense busca uma vitória que vá além dos 3 pontos, um triunfo que simbolize a força e o respeito que o time exige. O duelo promete ser um dos mais esperados do campeonato, com olhos de todo o país voltados para o resultado final. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A entrevista polêmica de Renato Gaúcho provocou um turbilhão de reações e elevou as expectativas para o próximo confronto entre Palmeiras e Fluminense. Conhecido por suas declarações provocativas e sua postura confiante, Renato reafirmou em suas falas um favoritismo que, para muitos, soa mais como uma pressão extra sobre sua equipe. Ao dizer que tem certeza de que o Palmeiras sairá vencedor, ele elevou o nível de rivalidade e fez com que o duelo ganhasse contornos pessoais. Nos bastidores, o comentário do treinador foi interpretado como um desafio direto ao Fluminense e ao técnico Fernando Diniz. Embora Diniz tenha optado por não responder publicamente, fontes próximas ao clube relatam que a fala de Renato foi discutida com o grupo de jogadores. Para muitos atletas do elenco, as declarações de Renato Gaúcho representam uma oportunidade de provar seu valor e responder à altura, mas dentro de campo. Ele subestimou a gente, e isso vai dar mais motivação para mostrarmos nosso futebol, teria comentado um dos jogadores tricolores. Na opinião de alguns especialistas, as palavras de Renato Gaúcho podem ter sido uma jogada arriscada para desestabilizar o adversário, que já vinha em boa fase. O técnico é conhecido por usar a mídia como uma ferramenta estratégica e, ao provocar o Fluminense, ele possivelmente tenta induzir o adversário a jogar com mais pressão. Esse tipo de discurso pode funcionar a favor, se o Fluminense sentir o peso da expectativa. Mas também pode se voltar contra ele se o adversário usar isso como motivação extra, afirmou o comentarista Paulo Freitas. Enquanto isso, a torcida do Palmeiras vê o próximo jogo como um momento crucial para que o time mostre a superioridade que Renato defende. As arquibancadas prometem ser um espetáculo à parte, com os torcedores do Alviverde aguardando ansiosos por uma vitória que comprove a confiança de seu técnico. Em conversas nas redes sociais, muitos palmeirenses já falam do jogo como uma prova de fogo e ressaltam que o grupo de Renato precisa entrar em campo com a mesma determinação expressada nas palavras do treinador. Para os torcedores do Fluminense, as declarações de Renato serviram para acender um sentimento de orgulho e desafio. Nas redes sociais, torcedores tricolores compartilharam vídeos de jogos em que o time carioca surpreendeu adversários em situações semelhantes, vencendo quando menos esperavam. Para eles, a provocação de Renato reforça ainda mais o desejo de mostrar que o Fluminense pode, sim, superar o favoritismo palmeirense e sair com uma vitória expressiva. Alguns ex-jogadores do Fluminense, que preferiram não se identificar, comentaram informalmente que veem nas palavras de Renato Gaúcho uma oportunidade para o time mostrar sua verdadeira capacidade.
Eles acreditam que o técnico do Palmeiras pode ter sido precipitado ao subestimar o potencial do adversário, especialmente considerando a trajetória recente de bom desempenho do Fluminense no campeonato. Essas provocações podem motivar o elenco de uma maneira que ele nem imagina, disse um ex-atleta. A partida entre Palmeiras e Fluminense, que já era aguardada com expectativa, agora se transformou em um dos jogos mais esperados da temporada. As falas de Renato trouxeram uma nova camada de rivalidade para o confronto, e há um consenso de que ambos os times darão tudo de si para conquistar os 3 pontos, especialmente o Fluminense, que entra em campo com o objetivo de provar seu valor diante da autoconfiança do técnico adversário. Entre os jornalistas, muitos apostam que o Palmeiras entrará em campo com uma postura agressiva e dominante, enquanto o Fluminense pode adotar uma estratégia cautelosa nos primeiros minutos, buscando estudar o comportamento do time de Renato. Essa combinação de estilos pode resultar em uma partida de alta tensão, onde cada movimento será decisivo. Será um duelo de mentalidades, declarou o analista esportivo André Santos. De um lado, o time que acredita no próprio favoritismo. Do outro, o grupo que busca surpreender. Se o Fluminense conseguir vencer, as repercussões serão intensas. Para muitos torcedores e especialistas, uma derrota do Palmeiras após as declarações de Renato Gaúcho não só prejudicaria a imagem do técnico, como também poderia abalar o moral do time em um momento decisivo do campeonato. Por isso, a responsabilidade é dupla para o Palmeiras: vencer para honrar as palavras de seu treinador e manter o clima de confiança entre elenco e torcida. No fim das contas, a fala de Renato Gaúcho fez mais do que apenas provocar o adversário. Ela transformou o jogo em um espetáculo altamente aguardado, carregado de emoções e expectativas. A partida será um verdadeiro teste para o Fluminense, que terá a chance de responder à altura, e para o Palmeiras, que precisará provar que o favoritismo declarado não é apenas discurso. Para ambos os lados, o confronto vai além dos 3 pontos, é uma questão de honra e orgulho. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.